de que o homem é a própria causa. Lembra? Buscar a causa. Tem muita gente que fica ali só na consequência, mas qual é a causa? Há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade, como se fosse um destino. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Olha só, hein? Assim também os acidentes que nenhuma previdência pode evitar e outros problemas enormes. Olha, em cima desse texto, ele traz uma reflexão profunda sobre a experiência humana, diante do sofrimento inevitável. Não dá para evitar. Ele menciona, o texto, situações dolorosas que parecem escapar totalmente do controle humano. Não dá para controlar. Não dá para negar a existência do sofrimento. Não tem quem negue. A dor faz parte da condição humana. Para a psicologia, para trazer uma outra ótica, o ponto central é como podemos responder de forma saudável, construtiva e significativa diante dessas dificuldades, conforme foi mencionado, inevitáveis. Segundo alguns autores da psicologia positiva, eu vou até citar o nome, Martin Seligman e Christopher Peterson, eles dizem que segundo a psicologia positiva, tudo bem? Só para fazer um comparativo. Portanto, eu estou trazendo a ciência inspirada por Deus. Segundo eles, não é o sofrimento que destrói o ser humano. Não. Mas a ausência de sentido, razão, diante dele. Pô, qual é o sentido desse problema? A psicologia positiva sugere três caminhos diante dos sofrimentos. Esses sofrimentos incontroláveis. Primeiro, aceitação. Essa aceitação não é resignação, mas reconhecendo que não pode ser mudado. E redirecionar a energia, essa energia, para o que está ao seu alcance, o que você pode fazer. Psicologia positiva batendo nessa tecla. Mais um detalhe, ela sugere a resiliência, lembra? Resiliência. Te entrega um limão, você transforma numa limonada, mais ou menos isso. Mas é a capacidade de se recompor, de se reorganizar emocionalmente após aquele problema, aquele impacto, daquela situação inevitável. Isso envolve, logicamente, inteligência emocional, vou chamar de regulação emocional, até um apoio de amigos, de pessoas de fora, não tem problema, o importante é o resultado. Uma esperança com os pés no chão, realista, segundo a psicologia, hein? Nós estamos falando de Allan Kardec, cristianismo, evangelho. E aí a pergunta, como também a psicologia positiva traz, como crescer apesar das perdas? Olha, como crescer apesar disso? Segundo a psicologia positiva, e aqui que eu vejo que a ciência está pegando nas mãos da religião, do cristianismo, ou melhor dizendo, desenvolvendo a gratidão, o propósito disso, isso não é por mero acaso, a gente fala muito isso no meio espírita, um compromisso com a vida, com a fé e espiritualidade. Olha só, eu vou repetir, porque a psicologia positiva sugere isso. Olha, você desenvolver gratidão, que não é fácil, não é de graça, não. Você tem que olhar ali os benefícios que virão, ampliar essa consciência. Tá? Simplesmente eu agradeço, sem ter um fundamento, não é por aí que nós estamos sugerindo, hein? Tá? Aquela é chamada de positividade tóxica, né? No bom sentido. Né? A pessoa, eu sou otimista. Peraí, tem que ter fundamento, tem que ter um motivo. Né? Portanto, descobrir ali pontos. Geralmente, quando a gente passa por uma situação dessa, a dor, que é da pedagogia, eu vou usar um termo aqui, da pedagogia de Deus, que a dor
ela faz ampliar a consciência, ela causa mudanças. Mas, portanto, aí agradecer depois que você percebe isso. Mas o agradecimento, perceber o propósito daquilo, o compromisso com a vida. Você vê aqui para cá, é um compromisso que nós temos muito grande. É uma oportunidade muito grande. O desenvolvimento da fé e da espiritualidade. Olha que interessante. É uma pergunta. Nós escolhemos tudo o que nos acontece? Sim, sim. Na visão espírita de Allan Kardec, é importante isso, tá? Tem alguns casos aí que são exceções. Mas, de maneira geral, nesse planejamento, dentro da misericórdia divina, e tem que ter aí um determinado merecimento para acessar isso. Quando eu falo isso, pessoas que ainda estão longe do bem, aí não tem jeito, é compulsório. Ó, você vai ter que ir desse jeito, irmão. Não, eu não quero, vai ter que ir. E é mais ou menos assim. Ele só percebe depois que nada, porque é importante passar por aquela situação para caminhar para o bem. Nós estamos carecas de saber disso. Mas voltando para cá. E normalmente escolhemos a erraticidade e os eventos. Esses eventos que, inclusive, discutido com os espíritos elevados, ali da preparação da reencarnação, departamento da preparação da reencarnação, ali a gente discute situações, desde que a gente tem esse merecimento, que a gente sente que tem um suporte psicológico para passar, para suportar, para vencer. E agora, perante a Deus, o que vai importar mesmo é a escolha, como responder a essa situação que nós escolhemos passar aqui. É muito importante, essa reação está sendo analisada, tem a ver com o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Bom, mas em resumo, sofrer é parte da vida. Agora, desistir, eu prefiro não persistir, é uma palavra negativa, né? Usaram muito tempo aqui numa cultura brasileira, desistir, o brasileiro não desiste nada. E a palavra que eu mais ouvi era desiste. Oh, meu Deus, uma palavrinha nada positiva. Eu prefiro não persistir diante da dor, não é destino. Você pode alterar. Como conciliar isso? E transformar em benefícios. Foi dada a inteligência. Por que foi dada? Eu sei que tem gente que tem preguiça de pensar. É uma riqueza gratuita. A pessoa... você já viu alguém falar, olha, eu não vou poder sair hoje porque eu preciso pensar. Eu preciso pensar, eu preciso sair para caminhar sozinho para pensar. Isso ocorre. Mas tem pessoas que têm preguiça de pensar, vão tocando a vida sem usar. Quando eu digo pensar, é se aprofundar, pesquisar e ir a fundo. E podemos nós transformar a dificuldade em desenvolvimento emocional, espiritual e humano. Podemos. Os que nascem nessas condições de muito sofrimento, nada fizeram seguramente nesta vida para merecer, eu vou usar um termo aqui, está no Evangelho, um termo que eu acho muito interessante, uma sorte triste, sem possibilidade de compensação, e que eles não puderam evitar, estando sem forças para modificá-las, e fica à mercê aí de sentimentos de piedade, inclusive pública, do governo. Por quê? Porque é uma pergunta, né? Enquanto ao seu lado estão aí, do mesmo teto, outras pessoas que vieram favorecidas em todos os sentidos, como nascer materialmente uma pessoa bilionária no interior da Inglaterra nesse momento, e nasce uma pessoa com uma carência danada na África ou no Nordeste brasileiro. Mas espera aí, como que é isso? Né? O texto ele aborda essa questão das desigualdades. Falar isso, desigualdade, mexe com muita gente. Um absurdo. Sim, mas precisa ver o passado do irmãozinho. Aquele irmãozinho que foi rico, abusou. Ele tem que sentir na pele o outro lado. Ele se desenvolve na piedade a hora que ele veio para a pobreza. Ele foi rico, aí veio para a pobreza. Eu não sabia que a pobreza era tudo isso. Isso que é sabedoria, sentir na pele. Se não sente na pele, é um teórico, que eu não aguento mais os beijos teóricos ao cheio de conversa, mas sem experiência vivenciada por
isso que Deus providencia as reencarnações. Né? Então, olha, e vem aí essas diferenças físicas, um vem bonitão, outro feião, aí vem um com um determinado problema mental, outro vem ali lúcido, outro com uma inteligência emocional, com várias inteligências do interrelacionamento pessoal, intrapessoal desenvolvido. E aí você fala, mas, meu Deus, isso é injusto. Não, isso é injusto. O espiritismo não trabalha com essa ideia do castigo, culpa, ou fatalismo, que é o destino. Não. Pelo contrário. Eu digo, em vez disso, são certos termos usados nas religiões, graças a Deus o espiritismo está vindo aí para contribuir. Né? Eu falo está vindo porque é muito recente. Né? Em vez disso, o espiritismo parte para 3 princípios. Além do que a gente vem comentando, mas em outra linguagem, porque é importante trazer outra linguagem, porque uma palavra pode fazer uma diferença enorme. Aqui cá entre nós, a vida é justa. Pode e deve ser significativa. Você tem que tirar proveito, não importa. Me aponta um sem problemas aqui no planeta Terra. Umzinho. Não tem um. Os problemas são riquezas, são mecanismos para a gente evoluir na inteligência, nas inteligências. Nem todos começam do mesmo ponto na vida. Alguns são criados aí com mais antecedência. Vamos pegar o próprio Allan Kardec, ele foi Platão, discípulo de Sócrates. Então imagina, e já com aquela sabedoria, estuda Platão. Então, alguns já nascem depois, enfim. Eu estou pegando alguns exemplos, alguns com menos, outros com mais reencarnações. E algumas pessoas enfrentam aí problema de doenças familiares, genéticas, que puxam do pai, do avô. E aí, vulnerabilidade social, uma carência danada, violência. Tem certos locais no Brasil hoje que não dá nem para pensar. É um outro estado, é assustador. Pobreza extrema, limitações físicas, desde o nascimento, já vem com problema paralítico, enfim, eu tenho que dar uma desviadinha. Eu conheci uma moça em Rio Preto, uma menina, fazendo pós-graduação com 27 anos, paralítica, e ela virou para mim, nós estávamos na casa dela, o pai dela, inclusive família espírita, ela com uma consciência danada, eu gosto de recordar o caso dela. Eles produzem leite num pequeno sítio e uma alta produtividade, aquilo chamou a atenção, enfim, virou notícia. Na época eu estava junto com o pessoal do Sebrae, foi um negócio muito legal. E eu estava lá e ela virou, num dado momento, virou para mim e falou, eu vou ter que recolher. Estava ali todo mundo reunido, estava tendo um treinamento, uma exibição, enfim. Ela falou, eu vou ter que recolher para o meu quarto, nós estávamos na casa dela, e eu falei, mas por quê? Você vai, brinquei com ela, você vai ficar de castigo, vai ter que ficar aqui, né? Ela com dificuldades para caminhar, e sorridente, era mais sorridente, interessante. Eu falei, que está doendo muito hoje. Eu falei, como assim, doendo muito hoje? É que dói constantemente. E aí, eu já comentei isso em alguns estudos anteriores, eu perguntei, meu Deus, e como você faz para dormir? Vocês imaginam o que ela respondeu. Ela falou, olha, eu espero o cansaço superar a dor. Isso em Rio Preto. Rio Preto. Eu estou aqui para lembrar, Rio Preto. Eu lembro que eu voltei refletindo na fala dessa moça. Viu? Bom, o Espiritismo mostra, né? E ela espírita com uma consciência plena, e se esforçando, estudando. Tem gente aí com corpão, saudável, está encostado aí. Enfim, vocês me entendem quando eu falo encostado, né? O Espiritismo mostra que fatores aí, como o estudo e a prática evangélica, e aí quando a gente fala prática evangélica, prática, não é teoria não, né? Teoria é importante, mas prática, subentende, prática da caridade, uma educação emocional, você ter autocontrole, praticar, peraí, eu não consigo moderar, enfim, o meu controle. Opa, eu tenho que me esforçar. Tem que falar, por quê? Vamos lá, vamos estudar. Peraí, vamos lá. A hora que surgir uma situação, eu vou contar até 10. Lembra o Chico Xavier? Imagine a boca cheia d'água, enfim. Tem aí, arruma meios, né? Desenvolvimento de virtudes,
um esforço e compreender qual é a sua razão de ser aqui na vida. Todos nós temos uma pequena missão, ou uma grande missão, não importa. E com isso você pode mudar aquela trajetória. Ao invés de estagnar, gerar aquela paralisia que geralmente as pessoas e começam a chorar, né? Perceberam? Então, olha, e também olhar, peraí, eu tenho esse problema, mas quais são os meus pontos fortes? Eu tenho que usar isso, senão eu desperdício, você vai ficar na parábola dos talentos, irmão. Vai, né? Então, em vez desculpa, de ficar olhando para si com pena, sabe, aquela, o coitadinho, o que vitimiza, o ideal é olhar essas capacidades e potenciais e ir para cima. Mesmo, independente da situação. Eu sei que nós estamos falando aqui na teoria, mas todos nós temos problemas, e tem hora que a gente tem que avançar. Senão o problema vai tomando conta, você vai mergulhando na negatividade, e depois você não sai mais de casa e fica lá, naquele ostracismo. Aí caminha para outras coisas aí piores, o risco é grande. A negatividade toma conta, ela está aqui, ó, de olho, 24 horas. Em cima, daí, ó, você vacilar, pum, negatividade te abraça, irmão. E considerar que é importante a gente considerar que nós estamos numa escola, no hospital e numa prisão. Sempre aprendendo, se curando e se libertando de ingenuidades, de obsessores, quando a gente provoca a reforma íntima, de medos imaginários, traumas, essa coisa toda que a vida propicia, maravilhosamente para a gente evoluir. Okay? Deus não vai aceitar aquele, desculpa, eu vou usar um termo popular, aquele filho meia boca. Você me entende? Cheio de... você entendeu? Pele fina, né? Cheio de enganações, de mentira. Não, jamais. Os irmãozinhos estão aí mentindo, enganando, eles vão ter oportunidade de evoluir, vão pagar caro. Somente dependendo da posição, então brincam. Né? Olha, agora levando, eu vou fazendo uma relação aqui com a psicologia, com algumas terapias, que é importante, porque eu vejo a ciência... Bom, espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então nós temos que abraçar. Isso está em Allan Kardec falou, olha, quando... Não é o caso, tá? Mas não é o caso aqui. Mas quando eu não consegui responder através das minhas obras, ele deixou escrito lá, deixou isso enaltecido. Busque na ciência. Então está aí. Eu estou trazendo aqui a logoterapia. Foi criado por Viktor Frankl, o austríaco, ele desencarnou em 1997. Ele criou a logoterapia, é uma abordagem de terapia psicoterapêutica, é usado esse termo, né? O psiquiatra, ele afirma que a busca pelo sentido da vida, da sua vida, tem gente que fica olhando a vida dos outros, aquele está melhor, isso é desigualdade, aquele é um absurdo, esses americanos ricos, um absurdo. Não, cuida da sua vida, irmão. Para de olhar. Tudo bem, nós podemos olhar para aprender, para desaprender, para reaprender, mas cuida da sua vida. E é o que o Viktor Frankl busca pelo teu sentido, qual a tua razão de ser? O sentido da sua vida como uma força motivadora fundamental para o ser humano. Desde que cuidar de um parente adoentado, eu vou me dedicar minha vida para cuidar, eu vou abraçar uma entidade beneficente, enfim, eu vou fazer um trabalho X, um Y, vou trabalhar com a minha mediunidade, não importa, mas busca. Por quê? Porque se você não buscar esse sentido, surge um vazio. E você, com esse vazio, a negatividade adora. Muita gente hoje no vazio. Muita gente atrás do supérfluo. Faz parte do jogo. Não estou julgando eles, né? É que faz parte do jogo. Segundo o Viktor Frankl, o ser humano, ele não é movido apenas por prazer. A boa parte da comunidade é movida por prazer. Ou poder. Eu posso. Ostentação. Você entendeu? Mas ele dizia, principalmente pela vontade de ter um sentido na vida. Um desejo profundo de encontrar o propósito seu aqui na vida. Mesmo diante do sofrimento inevitável.
o seu livro mais conhecido é Em Busca de Sentido, desculpa, Em Busca de Sentido, no qual ele relata, vale a pena ler, a sua experiência como prisioneiro em campos de concentração nazistas. E como isso, logicamente, influenciou a sua visão e a existência humana. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas nós sabemos que esse pessoal que foram vítimas, por favor, não estou aqui dizendo que foi correto isso, não. Eu sou favorável do perdão. Mas essa ocorrência, esses irmãozinhos que estavam lá, tá, na Europa, ali como judeus, eles, segundo as teorias, psicografias, eles foram quem? Foram o pessoal da Inquisição da Igreja. Lembra? A Igreja, a Inquisição, com sala de prazer, sala de tortura. Meu Deus do céu, a história, olhar aí para trás, a Inquisição é assustador. Então, esse irmãozinho veio. E é importante eles passarem por tudo isso. Não estou dizendo que é o caso do Viktor Frankl. Ele sobreviveu, mas ele viu tudo aquilo e, possivelmente, para contribuir, a missão dele foi cumprida. Trazer um livro e criar, portanto, uma forma de cura psicoterapêutica que ele criou, a logoterapia. Bom, e aí você pergunta para ele, mas como que nós podemos encontrar o sentido? Segundo ele, que pode ser encontrado de 3 formas. Pela realização de valores, tá? Valores, ele chama de valores criativos, que é o caso de trabalho, um trabalho ali dignificante, projetos, contribuições para o mundo, segundo ele. Valores, olha, contribuições, isso entra a caridade também. Pela vivência também de valores do tipo amor, natureza, relações humanas, investir bastante em amizades, e pela postura diante do sofrimento inevitável. Ele tinha que trazer, ele passou pelo campo de concentração. Portanto, transformar a dor em crescimento e aprendizado. Olha aqui, tem tudo a ver com o kardecismo, com o espiritismo. Ele não tem essa linguagem de Kardec. Não sei se ele deparou com o material de Kardec, porque ele nasceu em 1905, não sei se ele acessou. Mas olha que interessante. Portanto, ele diria, olha, ele diria um texto que ele bateria aí, mesmo que você nasça em condições de dor, não está condenado, desculpa, não está condenado ao vazio. O sentido pode ser encontrado no amor que recebe ou oferece, no trabalho ou contribuição que realiza. Sempre bem intencionado ele traz. Na atitude digna diante do sofrimento. Atitude digna. A pessoa nunca perde a sua liberdade interior. Ele foi vítima de um sistema autoritário. Olha que interessante. A pessoa, e o detalhe, o pessoal confinou a obra dele, que ele começou a escrever, e aí ele teve que escrever a obra dele, o livro dele principal, na mente. E olha que fala dele, a pessoa nunca perde sua liberdade interior. Mesmo nesses países que não tem liberdade para entrar, para sair, nem para pensar, o pessoal morre de medo do vizinho, que o vizinho pode não ir com a sua cara e criar ali alguma fantasia, uma calúnia sobre você, e de repente você ser torturado, aquela coisa toda que tem aí no planetão. E tem que ter. Porque tem gente que gosta desse sistema, então numa próxima vida vai nascer lá, faz parte. Segundo o Espiritismo, faz parte. Né? Tem gente que defende bastante essas ideias, a gente tem que respeitar, porque cada um está no seu estágio, eu respeito todos. Né? Então, imagine, olha só, passou pelo nazismo, gente, campo de concentração. A pessoa nunca perde a sua liberdade interior, nunca. Olha que interessante. Portanto, vamos lá. Em outras palavras, considerando que eu tenho escolhido minhas circunstâncias, isso da erraticidade, tudo bem? Também eu posso, agora aqui numa linguagem espírita, também eu posso escolher minhas respostas a essa dor. Apesar das tentações, distrações que a vidinha moderna, esse excesso de excesso nos traz, né? No planeta de prova e expiação. E tem um caso aqui que é muito interessante. Né? Você vê que é tudo questão de pensar de uma forma criativa, nós podemos. A riqueza do pensar é algo fantástico, fantástico, fantástico. A riqueza do pensar.
Ela é fantástica, essa riqueza. E o Newton Boulder, um judeu, ele escreveu uma obra e ele conta um caso muito interessante. Isso na Idade Média, uma cidadezinha pequenininha, ocorreu um crime. E tinha lá um pessoal ligado ao juiz, muito mal intencionado, e resolveram culpar uma pessoa inocente. Inocente. Portanto, culparam uma pessoa inocente. Olha que interessante. E ali apontaram ele como ser um criminoso, ele não teve como se defender. Olha que interessante. E aí o juiz que era favorável a isso ia culpá-lo e eu enforcá-lo. Eu fiz assim, mas enforcá-lo, tá? Bom, o juiz teve uma ideia ali perante a comunidade, falou, olha, você tem fé? Perguntou para ele, falou, eu tenho. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou escrever num papel que você é culpado e no outro que você é inocente. Tudo bem? Nós vamos colocar uma venda nos seus olhos, vamos tampar seu olho, e você vai pegar o papel. Se realmente você é inocente, você vai pegar o papel de inocente. E ele, quando colocar a venda, ele falou, eu tenho certeza que esse pessoal colocou nos dois papéis culpado. Ok? E aí? Com certeza eu vou ser condenado de uma forma injusta. Ele era inocente. Newton Bonner comentando o livro dele. Vocês imaginam o que ele fez de uma forma a usar a riqueza do pensar gratuita? O que ele fez? Ele teve uma ideia espetacular. Sabe o que ele fez? Ele, com a venda nos olhos, ele pegou qualquer um dos papéis, ele tinha certeza que os papéis estavam escritos culpado, qualquer um que ele pegaria. Ele pegou o primeiro papel que rolou ali na mão dele, pôs na boca, mastigou e engoliu. E o pessoal, peraí, como assim? Ele tirou a venda e falou, fiquem tranquilos. Tá, olha, se eu peguei o papel, que eu sou culpado, esse outro está escrito inocente. Esse outro que sobrou. E vice-versa. Se eu peguei do inocente, aí está escrito, enfim, culpado, se eu mastiguei o inocente. E aí o outro papel estava escrito culpado. Portanto, ele falou, então eu sou inocente. E foi libertado. É uma historinha simples, mas que mostra que você para pensar de uma forma serena, equilibrada, sem turbulência, com o emocional ali. E você tem o emocional equilibrado, você tem ideias maravilhosas. Né? A verdade é essa. Né? E, portanto, nenhum ser humano deve ser reduzido a coitado. É um termo muito usado aqui na cultura. Coitado. Coitado nada, irmão. Não. Você fala que a pessoa é coitada, você está julgando a oportunidade que Deus deu para a pessoa. Parou para pensar? Não é coitado. Aqui não tem coitado. Não tem nenhum coitado no planeta Terra. Não tem, tá? Todos nós estamos num planeta de prova e expiação, a não ser os missionários. Aí é outra história. Bom, o desenvolvimento é possível em qualquer condição. Dor, sem dor, e todos nós temos as nossas dores. A dor é um convite a um progresso moral. Eu sugiro todos relacionarem as dores que estão rodeando a pessoa, dores psicológicas, físicas. Anota e na frente você põe qual é o convite para eu progredir moralmente. Tá? Se eu tenho essa dor, se eu tenho esse medo, qual é o convite? Pelo menos se desenvolver na virtude da coragem. Estou pegando um exemplo. Não é verdade? Tá? Então, é importante. E outra, mais um detalhe, jamais se comparar com outras pessoas. Cuida da sua vida, que é muito, irmão. Hoje é muito, irmão. Não sei quem ensinou você. Foi uma falha de algum avô, de algum pai. Não é que tem avô e pai que é legalzão, é perfeito. Se fosse perfeito, não teria vindo para cá. Então, veja bem, tem que desaprender isso daí, ficar comparando, eu tenho que ser o melhor. Não. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, amanhã melhor do que sou hoje, dentro
usando plenamente as minhas virtudes, usando as minhas forças, usando os meus talentos. E que dizer, por fim, das crianças que morrem tenra idade e só conheceram da vida o sofrimento? Portanto, conforme foi comentado no texto. O que fizeram elas, essas almas, que acabam de sair das mãos do Criador, com o respeito, hein? Já saíram com bastante antecedência, geralmente. Então, geralmente não, né? Se é uma criança em sofrimento, ela saiu com o maior respeito ao texto do Evangelho, tá? Ela saiu já com muita antecedência. Vê se a criança veio no sofrimento. Esse sofrimento tem a ver com o passado dela. Então, já saiu da mão do Criador, o texto traz isso, é importante. Eu estou aqui clareando um pouco. Enfim, não tiveram tempo a criança de fazer o bem e o mal nesta vida. O trecho, portanto, mostra essa aparente injustiça da criança, que sofre e morre cedo sem ter a chance de viver, escolher, ou agir corretamente, né? Então, dá uma impressão de injustiça, mas não é não. Tá? Como compreender o sofrimento inocente, especialmente dessas crianças? Aí que o Espiritismo clareia, as outras religiões têm uma dificuldade enorme em explicar isso. Crianças, portanto, olhar para a vida anterior da criança. Tá? Geralmente as crianças hoje que estão aí têm muito mais de 170 reencarnações, considerando que a regeneração está aí, e elas que vão construir. Então, tudo isso está dentro, tudo bem, olha. E se vem com uma dor e se parte, a criança partiu ali numa tenridade. Pode ter várias situações, e uma delas que eu vou citar aqui, vamos supor que a pessoa estava planejada para viver até os 85 anos. Mas ela fumou durante um bom tempo. Então, aquele cigarro, que é o cigarro, a bebida alcoólica, mesmo socialmente a bebida alcoólica, neurociência, dá um Google aí, destrói neurônios. Você está destruindo o tempo sagrado que Deus te colocou. Então, essa pessoa, ela fumou, bebeu, e era para ela desencarnar com 85 anos, ela desencarna com 82. E, de repente, ela precisa cumprir ali uma etapa, pode ocorrer isso. Então, ela vem, e não é só para ela a experiência, é para os parentes que também estão ao redor. Então, tudo tem uma causa, em resumo. Então, ao invés de perguntar por quê, é sempre interessante mudar a pergunta para quê? Para que essa criança? Tem várias alternativas aí, várias situações. Qual é o recado? O que podemos aprender, se curar e se libertar? E volto a enfatizar, porque quem está ao redor sofre muito mais. Opa, sofre muito mais. Né? Eu estou lembrando aqui do livro dos Espíritos, questão 371, ela vai até 374. E tem outras partes também, mas não vamos trazer números aqui. As deficiências físicas ou mentais, ao nascer, não são castigos, está escrito lá, mas consequências educativas e oportunidade de reparação ou progresso espiritual. Então, vamos pegar aqui um caso, pessoas que vêm aí com uma determinada deficiência. Possivelmente abusou de certas faculdades, como inteligência, visão, poder. Não tem. E outra, se vir lúcido novamente, vai aprontar novamente o bichinho. Corre o risco de aprontar. Então, ele mesmo pede a retenção, me manda com deficiência. Para não trazer problema. Quando pode pedir, mas geralmente um caso desse, uma pessoa muito voltada à ausência do bem e do mal, ela vem compulsoriamente, ela não pode. Agora, quando ela dorme, ela recobre essas intelectualidades, geralmente, e portanto, você vê lá uma pessoa com problemas mentais, mas ao dormir ela recobre as faculdades e volta à lucidez. Cada caso é um caso, não estou generalizando, hein? Tem casos aí pesados no meio que a gente assiste aí a nível de maldade no planeta Terra. Mas, portanto, nós estamos uma escola, hospital e prisão. E tudo isso para a gente progredir, é isso que Deus quer. Então, nós temos que olhar
com bastante compaixão e ajudar ao máximo as pessoas ao redor. Por quê? Nós já recebemos muitas ajudas aí, não só nessa vida, em vidas anteriores, principalmente nós espíritas. Eu gosto de relembrar isso. Nós somos retirados do umbral. Não é umbral light, tipo nosso lar, não. Umbral da pesada. Umbral pesado. Retirados para constituir a pátria do Evangelho. Portanto, aqui, reflitam nisso e vamos para cima com a graça de Deus. Eu desejo a todos bastante reflexões, bastante criatividade perante as dores, mas principalmente agradecer o Espiritismo, que faz a gente ampliar a consciência. A consciência. Que Deus abençoe a todos.